A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre alguns pontos aqui de reflexão importantes que eu gostaria de trabalhar com vocês, tá? Em primeiro ponto eu queria ler aqui esse texto que vocês estão vendo, 2 Coríntios 10, 4 e 5, que é um dos temas que nós vamos abordar aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Essa é uma das funções que nós temos no corpo de Cristo: destruir argumentos que se levantam contra a palavra do Senhor, pregar a verdade, ensinar a verdade, doa a quem doer, levando toda pessoa, todo entendimento à obediência a Cristo. E eu quero fornecer alguns pontos aqui, meus irmãos, para a gente trabalhar, para a gente entender, para a gente refletir sobre esse tema. Nós fomos chamados, amados, para defender a fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas 1, 3 e 4 diz. Então, também há um texto lá em Amós que diz: de todas as nações, eu só conheci vocês, e é justamente por isso que eu vou castigar vocês, porque vocês são o meu povo exclusivo. E a ideia de Deus aqui lá em Amós, esse texto de Amós, a ideia de Deus aqui nesse texto é dizer o seguinte: vocês são a igreja, o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor, e portanto o molde, o exemplo tem que começar em vocês, né? Então eu gostaria de trabalhar alguns pontos aqui com os irmãos. Irmãos, é muito importante que a gente sempre comece entendendo a importância da oração, tá? Esses pontos aqui, a princípio, que os irmãos estão vendo, eu já trabalhei em um outro vídeo, tá? Vai estar aqui no final desse vídeo vai estar aparecendo o link para esse outro vídeo que eu estou mencionando. Então, eu já vou passar aqui passar isso aqui, porque eu já trabalhei esses pontos, tá? Mas é muito importante que a gente sempre entenda da importância da oração, e é por isso que eu estou voltando para tratar desse tema de novo. A oração, como diz a Bíblia, orai sem cessar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Há muitos textos que falam que a oração realmente tem poder para mudar coisas, tá? Isso é muito importante a gente entender, que a apologética, a defesa da fé, o evangelismo, seja lá o que for, sempre deve começar com oração, porque é através da oração que a gente consegue alcançar almas para Jesus. A importância também do estudo bíblico, irmãos. Eu sei que eu já trabalhei esses temas, mas eu vou voltar aqui rapidamente para trabalhar sobre eles de novo nesse vídeo, para novamente incentivá-los a estudar a Bíblia mesmo, aprender realmente, ter um acompanhamento, um discipulado, se especializar mesmo na Bíblia, aprender os idiomas originais, ter um plano de leitura, perseverar, sabe? Memorizar textos e realmente se aplicar na escritura, sabe? Continuando aqui. Irmãos, é muito importante que a gente também domine a Bíblia para que a gente possa refutar as heresias. É muito importante que a gente possa se especializar na Escritura, tanto em comentários, em livros, sabe, em teologias sistemáticas, que a gente possa realmente conhecer a nossa fé, de fato, não somente dizer que somos cristãos, mas viver de fato o cristianismo, combater as heresias, dominar os temas fundamentais, sabe? Consultar bons materiais, livros, aplicativos, sites, adquirir cursos, irmãos. Isso é muito importante. Nós temos que investir no reino de Deus. A Bíblia fala que nós temos que investir para que o reino de Deus cresça, para que mais pessoas possam alcançar a fé igual nós alcançamos. Cristo, o nosso Senhor, morreu por nós, pagou pelo preço para a salvação de nós e nos ordenou que nós viéssemos a levar esse conhecimento a mais pessoas. Portanto, amados, um dos meios de nós levarmos esse conhecimento é adquirindo materiais também, porque nós estaremos adquirindo livros, ou talvez consultando sites gratuitos, e nessa consulta de material nesse site nós adquirimos conhecimento. E esse conhecimento nós vamos poder levar para as ruas e para as igrejas, para os púlpitos, para o evangelismo. Então, portanto, nós estaremos investindo no reino de Deus, investindo na aquisição de conhecimento, para que a gente possa pegar esse conhecimento e levar a outras pessoas.
tá bom? E na verdade há muitos conteúdos gratuitos, como eu estou citando aqui, por exemplo, aplicativos, materiais, sites, livros e cursos gratuitos, inclusive, entende? Então há muito desses bons materiais que você não paga absolutamente nada, tá? É só você pesquisar, tem muitos PDFs que já são de domínio público, por exemplo, a Patrística é um PDF de domínio público. Então, existem vários livros que já são milenares, livros de mais de 100 anos e, portanto, estão já dentro do domínio público e você pode sim usar em forma de PDF sem precisar pagar, porque não tem direitos autorais, porque ninguém, o autor, digamos assim, desse livro já morreu e tal, então não tem mais essa questão de direito autoral. Então é possível também usar em PDFs. E existe também, irmãos, muitos vídeos no YouTube, muitos sites, muitas coisas que fornecem sim subsídios gratuitos para que nós possamos adquirir esse conhecimento e passar esse conhecimento a mais pessoas, tá? Um outro ponto importante é sempre a questão da humildade, porque quando a gente cita a questão do conhecimento, a Bíblia também fala que o conhecimento incha, indicando também para nós que conhecer demais, mas não aplicar esse conhecimento, ou conhecer demais e achar que sabe de tudo e não se manter humilde, isso também é pecado. Porque quando você conhece demais, você cai ou no erro de achar que sabe de tudo e, portanto, todas as pessoas são erradas e só você é o certo, ou você cai no pecado de ser omisso. Você sabe de tudo, mas você não passa aquele conhecimento adiante, você guarda ele só para você. Então, a humildade, né, ela é sempre importante aqui para que a gente possa entender que Deus também diz na palavra dele que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, tá bom? Outro ponto importante aqui. Compartilhe seu conhecimento bíblico com os outros irmãos. Eu já trabalhei esse tema, né? Mas voltando aqui, a questão, irmãos, é o seguinte: você não deve guardar esse conhecimento só para você. Se você recebeu uma revelação do Senhor, se Deus falou com você em algum texto, compartilha isso. Sabe, nós somos um corpo de Cristo. Lá em Romanos 12 diz que há muitas operações, muitos dons, muitas funções no corpo de Cristo, mas só existe um corpo. Nós somos um em Cristo. Todos nós trabalhamos para o mesmo cabeça, para Cristo. Nós estamos no mesmo propósito. Todos nós estamos com os olhos no céu, em Cristo. Somos todos irmãos. Temos funções diferentes, mas somos todos irmãos. Então, se Deus falou com você, compartilhe esse conhecimento e edifique outros, tá? Tem experiências com o Senhor. Isso volta também na questão, irmãos, de vocês investirem em oração. Agora, eu não estou nem falando em investir em materiais, estou falando em investir em oração, para que você possa ter experiência com o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, há textos bíblicos, principalmente o livro de Salmos, aonde retratam, eu vou citar o livro de Salmos porque isso é muito recorrente no livro de Salmos. Os 150 capítulos de Salmos mostram pessoas passando por dificuldades e orando e clamando a Deus. Então, quando você se depara numa situação igual ao personagem do Salmo, você olha para aquele Salmo e você fala: poxa, eu vivi isso aqui que está escrito, eu entendo a dor dele, porque eu já passei por isso. Então, o texto bíblico fica muito mais forte, mais nítido para você, porque você já passou por aquela experiência e você consegue enxergar coisas, detalhes mais profundos, entende? Então, tenha experiências com o Senhor. Pesquise e estude o contexto histórico, geográfico e linguístico da época. Sim, amados, isso é importante também para a questão da apologética e para o nosso aperfeiçoamento, irmãos, porque para que nós levemos o evangelho, para que nós refutemos as heresias, para que nós possamos levar uma boa mensagem para os nossos púlpitos, a gente precisa conhecer a Bíblia a fundo, e isso vai implicar em você conhecer a história. Jesus veio para ser o Messias, mas ele veio em que tempo, em que ocasião, em que período, qual a localização geográfica, qual era a língua, qual era a história, sabe? Os antecedentes, os precedentes. Então, isso tudo te abre um leque para você entender a cultura, a geografia, a linguística, tudo, e assim você entende muito maior, muito melhor
o texto bíblico. Você entende o porquê que Paulo usou a palavra tal e não a palavra outra, outro tipo de palavra. Você fala, poxa, agora eu entendi o porquê que Paulo usou essa ilustração e não aquela. Então abre um leque, porque agora você volta. É como se você estivesse numa viagem para a cultura daquela época e descobrisse, entendesse todas as expressões, as ilustrações daquela época. Então você pudesse ver o evento bíblico com mais nitidez. O 15º ponto que eu queria falar aqui com vocês, amados, uma coisa que eu ouço bastante, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Poxa, você tem o seu celular aí, por que você não digita a palavra e não pesquisa a palavra aí? Anota a palavra, pesquisa, rapaz, deixa de ser preguiçoso. Tem um texto da Bíblia que fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque a formiga trabalha. A formiga carrega pesos muito maiores do que ela pode. Entende? Então, anota as palavras que você não conhece, rapaz. Aprende a escritura. Pega uma versão com uma linguagem mais simples, se esse for o problema. Existem diversas Bíblias até baratas. Se você comprar uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, você vai pagar uns R$30 nela. Entende? Então, não tem desculpa para você não querer aprender e se aperfeiçoar na escritura. Tá certo? Vamos para mais alguns pontos. Leia e releia o texto bíblico. Isso é importante porque a Bíblia é um texto e nós temos que compreendê-lo e interpretá-lo. Isso significa que quanto mais nós analisarmos o contexto, quanto mais preciso for a nossa interpretação, melhor. Então, se você leu, dá uma relida naquele texto, leia mais uma vez, para que você possa ter certeza de que você não pulou nenhuma palavrinha. Isso é muito comum, tá? Você tá lendo algum texto e você acaba pulando alguma palavra. Isso é muito comum, irmãos. Então, cuidado. Leia todas as palavras, todas as pontuações, para que você possa entender bonitinho o que o texto está dizendo. A questão de prestar atenção nas pontuações, parágrafos, acentuações, eu já falei, né? Tenha no mínimo 3 Bíblias. Por que eu estou falando isso? Porque uma Bíblia você vai pegar numa versão mais literal, digamos assim. Existe uma Bíblia chamada LTT, que é aquela Bíblia que traduz palavra por palavra ultra literal. Ela não tem por propósito dar uma compreensão do texto, ela tem por propósito somente traduzir palavra por palavra. Portanto, vai ser uma tradução bem difícil de você ler. Então, tem uma versão dessas que traz palavra por palavra para que você possa entender letra por letra do que estava escrito lá, mas tem uma outra versão, como por exemplo uma NTLH. Assim você pode comparar as duas. Você fala assim, ó, no original é essa palavra, mas essa palavra tem um sentido tal. Então, quanto mais Bíblias você tiver, mais versões, mais comparações você tiver, melhor. Você sabe qual foi a palavra usada, você sabe o sentido aplicado para ela no texto, e você vai comparando e você vai entendendo, né? E isso é fantástico. Quanto mais Bíblias você tiver, melhor. Vamos lá. Não leia textos isolados, mas entenda todo o contexto e leia todo o contexto, né? Se necessário for, desenhe, escreva ou imagine cada cena e passagem bíblica. Isso é muito importante, irmãos. Não leia textos isolados, leia todo o contexto, sabe? Se for necessário, você desenha. Eu já vi muitas pessoas desenhando na Bíblia, escrevendo, imaginando, pensando, ruminando, meditando naquela passagem. Isso é importante, tá? 21º ponto. Aqui é importante, tá, irmãos? Leiam a Bíblia sempre entendendo o contexto daquela época. E depois você ora ao Senhor e veja qual foi o centro da mensagem do apóstolo ou de Jesus. Entenda qual foi a verdadeira missão, o verdadeiro entendimento, o cerne da questão que ou Jesus ou os apóstolos quiseram ensinar. E pega esse princípio master e aplique na sua vida. Eu sei que a Bíblia ela está direcionada às pessoas. Então, por exemplo, Paulo escreveu a cidade de Corinto. É verdade. Mas os princípios ali são para nós também. Então, é por isso que eu falo, aplique na sua vida os princípios bíblicos que a palavra de Deus diz
mas também sempre procure entender o contexto histórico. Como que os primeiros cristãos entenderam essa carta? E baseado nisso, você pode aplicar para a sua vida também, tá? 22. Até porque, voltando aqui um pouquinho no ponto 21º, cuidado com as aplicações que você faz, porque tem textos que não são para nós, tem textos que são textos narrativos. Tem alguns textos que a Bíblia fala que, por exemplo, Acã, lá em Josué 7, roubou uns utensílios. Mas isso não significa que a Bíblia está dizendo que o que ele fez foi certo. Isso é somente está narrando o que ele fez. Então, cuidado com as aplicações, tá? Existem textos que somente estão dizendo o que aconteceu. Aí você vai entender o princípio, a moral da história. Qual que é a moral da história? Não roubar igual ele roubou, tá? Então, só para não fazer aplicações práticas erradas. 22º, pesquise e domine todos os temas abordados na Bíblia. Quem foram seus autores, a data de escrita, como que foi escrito, em quais contextos estavam vivendo, realmente rumine, aprenda e mergulhe no texto bíblico, tá? Leia de modo sistemático, ou seja, não pegue versículos isolados, mas leia o livro inteiro e depois reflita sobre tudo que aprendeu. Isso aqui eu já falei, né? Cuidado com especulações e conspirações em textos bíblicos. Isso é importante, irmãos. Cuidado com esse sensacionalismo em cima de textos bíblicos, tá? Às vezes um texto até já se cumpriu ou ainda vai se cumprir e os caras pegam esse texto e faz uma interpretação naquele texto totalmente fora do sentido e começa a interpretar. Eu já vi, inclusive, irmãos, só para vocês entenderem uma das conspirações, eu já vi gente dizendo que Deus é o dragão do Apocalipse, porque Jesus é relatado no livro do Apocalipse tendo olhos com chamas de fogo, tá? Isso é absurdo, né? E o cordeiro também aparece como tendo 7 chifres no livro do Apocalipse. E aí eles vão dizer o quê? Que isso é uma referência de que Deus é o dragão, né? É o pessoal gnóstico da seita de Marcião que fica com essas palhaçadas de dizer que o Deus é Satanás, né? O Deus do Velho Testamento é Satanás. Mas isso aí é mentira. Cuidado com essas conspirações, irmãos. Tem textos que devem ser interpretados de acordo com o seu contexto. Não vai colocar conspiração dizendo que Deus é dragão, que a Bíblia não fala isso, não. Você vai passar vergonha se você for para essas ideias aí. Isso aí não é certo, isso aí é uma heresia muito grave. Então, cuidado nas interpretações que você vai dar para a escritura, para que você não conspire em cima de textos que não devem, né, ter essa conotação semântica, tá? Ruminar significa pensar, seria a ideia de você estar constantemente trazendo à mente isso, pensando, raciocinando, meditando sobre aquele tema, tá? Independente do que Deus te mande fazer, obedeça sim, porque geralmente ao ler a Bíblia, é muito comum, a Bíblia fala que a palavra de Deus, a espada afiada de 2 gumes que vai até o interior da pessoa. Então Deus pode falar para você fazer coisas, mudar, pode fazer com que Deus pode repreender você em certas atitudes e tal. Então sempre obedeça o que Deus mandar você fazer, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Separe um momento de silêncio e tranquilidade para estudar a Bíblia. Se concentre e foque totalmente nela. Se desligue de tudo que te distraia e ore ao iniciar e ao terminar a leitura. Amados, a Bíblia é um livro muito importante. É a revelação de Deus para nós. O que tem aqui na Escritura não é um livrinho qualquer que você pode ler de qualquer jeito, fazer de qualquer forma, sabe? Não é assim. A Bíblia tem revelações do próprio Deus para nós. Tá? Então, tira tudo que vai se distrair, entende? Tipo, se tem um celular, coloca no modo avião, sabe? Se tá com muito barulho, vai para um lugar mais tranquilo, se concentra, foca, leia, ore ao iniciar e ao terminar. Ore para que Deus te dê um entendimento, ore para que Deus te ajude a aplicar o que você aprendeu. Então, isso é muito importante, tá? Todos esses versículos aqui são para crentes, para pessoas que
defendem o evangelho, são evangelistas, são pastores ou novos convertidos, tá bom? Tenham um acompanhamento com o Senhor. Permita que o Senhor discipule vocês, ensine vocês, para que vocês possam se aprimorar no dom que Deus vos deu para a glória de Deus, tá bom? Então é isso, meus amados. São pontos que eu gostaria de refletir com vocês de modo bem breve, né? Eu tentei digamos que sistematizar, resumir, condensar todo o conteúdo aqui para que vocês possam aprender e absorver todo esse conteúdo para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor. E tem mais algumas coisas que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Eu vou passar aqui para poder falar sobre essa última parte. Amados, nos ajudem a levar esse evangelho a mais pessoas, tá? Nos ajudem a realmente poder distribuir mais vídeos gratuitos aqui. Contribuam conosco, meus amados, para que a gente possa levar esse evangelho a mais pessoas. Aqui vocês têm duas opções. Vocês podem escanear o QR Code, né, contribuir na obra do Senhor com R$ 50, para que a gente possa continuar levando vídeos gratuitos aqui na internet e poder disponibilizar vídeos realmente que vão ensinar, orientar, exortar vocês, tá certo? Tudo gratuitamente, tá? Ou vocês podem doar algum valor maior ou menor aqui pelo Pix, né, ou por transferência bancária. Tá aqui o número da conta. Doa e ajude o nosso canal a crescer e a levar esse evangelho verdadeiro, genuíno, né, da cruz de Cristo para mais pessoas, tá bom, meus irmãos? Para que a gente possa realmente continuar aprimorando os nossos dons e aguardando a volta de Cristo, tá certo? Maranata, ora vem o Senhor Jesus.